Eu não falei nada desse trailer na época que saiu, até porque todo mundo odiou o visual do novo filme do Minecraft, e eu fiquei ruminando uma ideia de vídeo sobre o assunto que não fosse apenas "Nossa, que trailer ruim, tá feio". Dificilmente você vai me ver fazendo um vídeo falando mal de algo de forma bruta. Eu sempre busco expandir o máximo de um assunto até a gente achar um fundamento que o explique, ou seja, uma análise mais racional. Mas quando saiu o trailer de Mickey 17, que era pra ter sido lançado esse ano, é uma adaptação do livro do Mickey 7, do Ashton Edward, que eu já li em janeiro me preparando pra esse filme, agora a ideia que eu tava ruminando se concretizou e eu posso falar que o trailer me trouxe o mesmo questionamento do trailer do Minecraft. Como fazer uma boa adaptação? Recentemente temos visto muitas adaptações do cinema, de jogos, de livros, até mesmo de filmes. Quando você vai fazer a continuação de um filme, você tá adaptando um roteiro para uma nova situação. E por que a gente tá vendo isso? Principalmente porque essas adaptações tendem a dar dinheiro. Você tem um produto ali que já tem um público e você oferece mais uma vez esse produto ao mercado em forma de filme. Então, que tal a gente discutir o motivo de ter tanta adaptação ruim? E como você pode ter uma ideia de que uma adaptação vai ser boa ou não antes mesmo do filme sair? Esse ano tivemos o lançamento de Duna Parte 2, que eu achei fenomenal. Duna foi uma das melhores experiências de leitura que eu já fiz, e o Denis Villeneuve, o diretor, sabe contar uma história no cinema. Um filme que você não consegue tirar o olho da tela, é hipnotizante, é grandioso, épico. Olhando a entrevista do editor do filme, dá pra notar o quão difícil é você fazer essa adaptação. Você enxerga o trabalho quase que de artesão pra fazer um filme. E muita dessa dificuldade se dá desde a primeira preocupação, que é descobrir qual o recorte da história que vai ser feito. Não dá pra contar tudo que tá no livro. A história original tem outro ritmo, tem mais detalhes, tem barrigas, tem momentos em que aprofunda personagens que não são tão fundamentais pra trama, mas que quem lê adora. Então, o que escolher? Aquilo que é essencial. A história precisa ir de um ponto A até um ponto B. Isso é o essencial. Quem é que faz essa história girar? Por que tem que ir até o ponto B? O que está impedindo de ir ao ponto B? Se tem um obstáculo, por quê? Tudo aquilo que não ajuda a alimentar a trama pode ser mudado. Tudo aquilo que não gera tanto impacto pode ser retirado. E depois disso, você começa a adaptar o que é importante para a tela do cinema. Tem coisas que não vão conversar com o público ou que são difíceis de adaptar. Várias coisas em Duna não foram mostradas. A responsabilidade que Paul tem com a família do cara que ele duela no fim do primeiro filme, o filho que ele perde em um ataque, a irmã dele nascer e ser uma criança senciente, tudo isso não tá lá da mesma forma. O próprio diretor afirmou que eles tiveram que escolher uma só narrativa, que era das Bene Gesserit, porque outras perspectivas que poderiam ser contadas no filme, como a dos Metati e da Guilda Espacial, davam para fazer outros filmes inteiros. Então depois de fazer um recorte, você adapta. Mas o que é importante ter nesse recorte? A essência da história, a mensagem principal e, mais importante, o sentimento. Normalmente é nessa parte que se torna difícil adaptar. Se você for pegar qualquer livro ou jogo, são experiências que tendem a ter uma história bem mais longa do que 120 minutos, que envolvem outros campos sensoriais para te fazer sentir algo em relação àquela obra. Um livro, você precisa usar a sua imaginação. Você imagina texturas, som, cheiro, temperatura. Você pausa e consegue pensar no que está acontecendo na trama enquanto ela acontece. Eu mesmo li Duna ouvindo 3 horas de música arábica de relaxamento lá em 2019, durante um período quente do ano, e eu sentia sede enquanto lia. Nunca tive uma experiência literária como essa. E pensar em jogos é outro tipo de experiência. Existem jogos que têm uma história bem linear e bem definida, e os sentimentos são mais fáceis de perceber. The Last of Us é uma dessas histórias, mas The Last of Us é um jogo que já tem muitas características cinematográficas. Muito desse trabalho de encontrar os pontos importantes da trama e do sentimento já estão lá bem esclarecidos. Então como a gente faz para encontrar essa essência da história quando ela já não é muito cinematográfica? A gente tende a aprender pelos erros. Então, para achar a essência, vou te mostrar uma história que não carrega a essência da obra original. Jogador número 1. Um filme do Spielberg que ficou famoso por ter muitas referências do mundo da cultura pop, mas é muito raso, fraco e eu não acho que representa bem a história do livro. Eu vi o filme antes de ler o livro e mesmo assim eu não curti o filme, porque a essência de Jogador número 1 não são referências. Jogador número 1 é um livro sobre como a juventude tem mais poder na mão do que imagina. Você tem um sonhador que vê o rumo daquilo que ele sempre sonhou se tornar algo feio e ele está em busca de achar um sucessor que não tenha perdido essa chama da juventude dentro de si. Jogador número 1 discute muitas coisas sobre gênero, riqueza, o poder das corporações, a integração e conflitos entre diferentes culturas, mas a trama principal é sobre a essência que mora na juventude. Uma juventude que, mesmo entendendo que o mundo é um lugar ruim e difícil de se viver, se mantém esperançosa e tem vontade de fazer mais. E as referências do livro, boa parte delas tem função. Elas ajudam a explicar por que o protagonista merece ser vitorioso a cada desafio que vem surgindo. O primeiro ovo que eles vão procurar, no filme, tá numa corrida. No livro, está escondido perto de uma escola, porque o cara que criou o desafio queria que fosse uma pessoa jovem que o encontrasse. As coisas se conversam porque são todas ligadas a uma essência. As referências que Percival precisa aprender ajudam a formar o caráter dele e assim enxergar a mesma mágica que o criador daquela realidade virtual enxergava. No filme, são só coisas jogadas pra você ficar
Here I come. Pra ajudar, então você é aquele cara chato que acha que tudo teria que ser igual ao livro? Não, eu até citei Duna aqui que tem muitas coisas diferentes. Não tem que ser igual, só tem que ter essência. Nas duas primeiras adaptações de Homem-Aranha, quem disse a frase famosa foi o Tio Ben. No último, quem diz é a Tia May, porque ela é a referência de adulto do Peter. O importante é perceber que o personagem, ele chega no mesmo estado emocional. Ele passa por uma mesma transformação, mas de uma forma diferente. Você entrega o mesmo sentimento de uma forma diferente. Se quem está fazendo a adaptação não consegue enxergar a essência daquela obra, tem muita chance de dar errado. Primeiro, o recorte. Onde está a essência de Minecraft? Qual parte devemos falar sobre? Como não tem uma trama bem evidente, é mais difícil. Se você jogou ou joga Minecraft sozinho, é uma história. Se você joga com amigos, é outra história. Se você joga num server de minigames, já é outra história. Jogar no modo sobrevivência e no modo criativo são coisas muito diferentes. E todas essas experiências são válidas. Você literalmente pode fazer um filme seguindo qualquer um desses aspectos. Mas qual é a essência de Minecraft? Para a maioria das pessoas, é jogar com os amigos. É você sair para almoçar e quando volta, seu amigo fez uma fortaleza, tá cheio dos diamantes e uma farm de monstro absurda. É você ver alguém sendo perseguido por um creeper e ficar quieto. É você ver esse gráfico simples e criar qualquer coisa. Por isso que eu acho que esse trailer, ele não representa tanto Minecraft. Parece um dos filmes novos do Jumanji contra a cara. 4 pessoas entram no videogame e tem que voltar pra casa. Tem até o Jack Black. Inclusive, no Adoro Cinema, a sinopse do filme é essa. Eu acho que tentar seguir por esse caminho do Jumanji é uma decisão ruim. O Jumanji é uma terra horrível. Tudo quer te matar. Minecraft tem um mundo mágico. Você começa a jogar e fica preso, não contra a sua vontade, mas porque você queria viver ali se pudesse. E os caras vão fazer um filme em que o mundo de Minecraft não dá vontade de ficar lá pra sempre. Não faz sentido. A cara deles entrando no mundo é a mesma reação que a gente tem vendo o trailer. Tá vendo como quando você começa a pensar na essência de algo, não é uma questão de tá feio. Não é isso. É sobre você não ser capaz de sentir. Amigos explorando um mundo mágico tem várias referências boas. Tem várias produções com crianças vivendo aventuras que são boas. Goonies, Stranger Things, Conta Comigo, ET. O trailer não consegue expressar nada dessa essência jovem exploradora. Todas as boas adaptações conseguem fazer os elementos conversarem entre si. Tudo te remete àquele sentimento da obra original. Não vai ser na mesma intensidade, do mesmo jeito, mas você vai sentir que aquilo faz parte. Se a animação fosse mais simples, seria melhor? Claro, porque representaria mais. Se esse trailer usasse um remix de alguma das músicas do Minecraft, ele seria 10 vezes melhor só por causa da música. Mas às vezes o trailer engana. Normalmente é outro estúdio que faz e ainda abre dúvida se o filme vai ser bom. Então, como a gente tem uma resposta ainda mais precisa? O Bong Joon-ho tá adaptando o Mickey 17, que vai ser uma comédia. O livro não é muito engraçado, e a essência do livro gira em torno da natureza humana. Um cara que é descartável, o governo tem autorização para fazer clones dele e usar esses clones em situações perigosas para uma vida, e aí ele tá indo numa missão espacial de colonização. Nesse meio tempo, o livro discute sobre fé, sobre políticos, sobre o valor da vida, sobre a desumanização das pessoas, e é por isso que eu tô empolgado pra esse filme, porque o Bong Joon-ho faz vários filmes com críticas sociais, e eu gostei muito do humor que ele colocou em Parasita, que é uma dark comedy. Então eu acho que vai ser um filme legal, porque particularmente acho o livro apenas interessante. Isso significa que ele desperta a curiosidade, mas não necessariamente supre essa curiosidade. E o diretor vai trazer esse novo tom. Eu acho que tem tudo pra ser um filmaço. Mas lendo a obra, eu consigo sentir que vai ser um desafio grande fazer essa adaptação. Agora o Minecraft, o diretor foi o mesmo que fez Napoleão Dynamite e Nacho Libre. Eu gosto pra caramba de Nacho Libre. Cadê sua batina, Inácio? Estava fedorenta. Esta é minha roupa de recreação. São filmes do gênero de comédia mais estranha, tipo Fantástico Senhor Raposo, Grande Hotel Budapeste, 500 Dias com Ela. Aquela comédia que você ri sem abrir a boca, sabe? Às vezes você nem ri, mas esse filme nem tá acreditado como comédia no IMDb. Então, não temos como esperar algo muito bom. Sempre que você quiser ter uma ideia do que esperar de um filme, é só olhar quem tá por trás. Às vezes pode vir um filme de alguém com um histórico duvidoso surpreender. Claro, poucos são muito consistentes com o que produzem, tanto pro lado bom como pro ruim. O Ridley Scott mesmo, eu não sei o que esperar dele nesse Gladiador. Dos últimos 10 filmes que ele fez, eu só gostei do Perdido em Marte.
Ainda assim, estou torcendo pra ser bom, porque eu gosto demais do primeiro filme. Mas o que incomoda de verdade é ver que Hollywood não aprende mesmo, comete os mesmos erros sempre, principalmente por conta de executivos que têm tanto poder por conta da grana que eles gerenciam dentro dessas empresas e acham que são bons produtores. E falando de fazer sempre a mesma coisa, eu assisti um filme muito bom recentemente que tem uma temática que se repete muito ao longo da história e eu preciso fazer um vídeo sobre. Enquanto esse vídeo não sai, coloca aí nos comentários qual é a melhor adaptação que você já assistiu e qual a pior. Não se esqueça, seja sempre singular.